A paz do Senhor, irmãos da Sala Querigma, nós agradecemos a Deus por este dia na presença do Senhor, pela primeira aula, pela primeira escola dominical do ano de 2022. Nós louvamos a Deus por mais um ano de estudo da sua palavra. Nós sabemos que o Senhor tem preparado para nós grandes coisas. Nós cremos que nós teremos um ano glorioso na presença do Senhor. E nós agradecemos a Deus por este dia. Vamos iniciar a nossa aula fazendo uma oração. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque podemos estar na tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens, ó Pai, nos ajudado, tu tens nos renovado, Senhor, nos dado, Senhor, da tua bênção. Ó Pai, tu tens revelado a nós, Senhor, a tua misericórdia, a tua bondade, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, Pai, porque tu és o Senhor da nossa vida, Pai. Fica conosco, dá-nos da tua bênção neste estudo, Senhor. Ó Pai, que este conhecimento, Senhor, seja poderoso em nossa vida, que, ó Pai, estas palavras, Senhor, venham, Senhor, ó Pai, trabalhar o nosso coração, para que conheçamos a tua vontade a cada dia, para que tu completes em nós a tua obra, Senhor. Fica conosco. Dá-nos, ó Pai, do teu poder, Senhor, e abençoa-nos neste dia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós agradecemos a Deus, nós vamos estudar hoje o livro de Apocalipse. Nós já finalizamos o plano de leitura do Novo Testamento, já iniciamos o do Antigo Testamento, e nós temos 2 aulas sobre o livro de Apocalipse. O título da aula de hoje é Jesus Cristo, o Senhor glorificado. E esta aula vai tratar, irmãos, dos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Apocalipse. É a aula 1. Nós teremos uma segunda aula na semana que vem. Embora sejam apenas 3 capítulos dos 22 capítulos do livro de Apocalipse, nós temos absoluta certeza, irmãos, que o tempo que nós temos é pequeno diante de tamanha riqueza revelada nestes 3 capítulos, né? Nós precisaríamos muito mais do que este tempo, né, para tratarmos de tantos assuntos, de tantas revelações que nós temos nestes 3 capítulos. Nós falaremos, então, de maneira panorâmica, levantando alguns aspectos, né, que são os mais importantes, e tentaremos ser o mais breve possível, mas tudo para a honra e glória do Senhor, e sempre louvando a Deus por esta bênção, né, que Ele nos revela através da sua palavra. O versículo-chave da nossa aula, os versículos-chave, o primeiro, Apocalipse 1:3, que diz: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E Apocalipse 1, versos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós temos nesses trechos, irmãos, promessas do Senhor, né? A primeira promessa é para aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras desta profecia. Então, é um conjunto de ações que levam aqueles que assim procedem, né, a serem bem-aventurados. Então, não é somente ler, nem somente ouvir, mas ler, ouvir e guardar. E a segunda promessa é que a vinda do Senhor, ela acontecerá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Então, esta vinda do Senhor, ela é certa. A palavra Apocalipse, irmãos, é uma palavra grega, né, do grego apokalupsis, e significa revelar e desvendar. Então, este livro, ele trata de uma visão profética, de uma revelação sobre um período específico da história.
E esse período é o fim dos tempos. O fim dos tempos, irmãos, é o fim daquilo que nós conhecemos, né, dentro da história humana, como era da igreja cristã. A igreja cristã teve seu início ali no Pentecostes, né, quando os apóstolos de Jesus, juntamente com os discípulos, oravam, né, no cenáculo e foram cheios do poder de Deus. E a partir de então, eles passaram a propagar o evangelho não somente para os judeus, mas também para os gentios, de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, nós temos o surgimento das primeiras igrejas, o crescimento do evangelho, né? A igreja cresceu. E então nós temos, irmãos, em Apocalipse, o fim desta era, o fim daquilo que nós chamamos também, que conhecemos também como dispensação da graça. E de que maneira que é retratada no livro, né, o fim desta era? É de uma maneira profundamente angustiosa e terrível, né? É uma era marcada por catástrofes, pelo colapso dos recursos naturais, né? Mas, irmãos, nós sabemos pela palavra de Deus que os seus escolhidos, que os salvos, eles serão conduzidos e preservados para o encontro com o Senhor, seja pela morte ou pelo arrebatamento. O conteúdo do livro nós dividimos em 3 partes. Nós temos a introdução, que são os aspectos gerais da carta. Teremos a parte 1, que é a revelação de Jesus Cristo glorificado, que nós temos no capítulo 1 de Apocalipse. E a parte 2, que são as cartas às igrejas da Ásia, que correspondem aos capítulos 2 e 3 do livro. O autor da carta é o apóstolo João. Aqui João ele já está numa idade mais avançada, já é um homem experimentado, com muitas experiências com o Senhor. Este é o último dos livros que João escreveu. Nós sabemos que João escreveu o Evangelho de João, a primeira, segunda e terceira epístola de João, e agora nós temos também o livro de Apocalipse. Sobre a biografia de João, nós falamos detalhadamente, né, na aula que nós falamos do Evangelho de João, né, o primeiro dos livros do Novo Testamento escrito por João. E os irmãos que tiverem dúvidas, né, podem buscar essa aula que nós falamos sobre o Evangelho, para lembrarem, né, sobre a biografia. Nós não falaremos novamente, porque nós temos um tempo restrito. Então, João, também um fato importante, irmãos, é que ele foi o único dos apóstolos a morrer de morte natural, né? Todos os demais apóstolos foram martirizados, né? No momento de perseguição ao cristianismo, ali já no primeiro século da era do Império Romano. E João morreu de morte natural, provavelmente em Éfeso. Então, em Apocalipse 1, versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. As circunstâncias desta carta, irmãos, são bastante particulares, né? João, ele foi, durante o ano do reinado de Domiciano, né? Ele foi perseguido e preso. E ele foi cumprir a sua pena na ilha de Patmos, que era uma colônia penal do Império Romano. Então, essa ilha, irmãos, ela era uma colônia penal, onde os presos eram condenados a trabalhos forçados. E o que os estudiosos dizem é que as condições da ilha eram bastante difíceis, era uma ilha rochosa, onde os presos trabalhavam para extrair granito. E então foi nessa circunstância que João escreveu e recebeu do Senhor a revelação do livro de Apocalipse.
Então, em Apocalipse 1, versos 9 e 10 diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Duas coisas, irmãos, além daquilo que nós já falamos, que nós destacamos também, é que esta revelação, né, do dia do Senhor foi recebida, foi vislumbrada, foi visualizada em espírito, né? Então, isso é um aspecto muito importante. E o dia do Senhor, nós compreendemos pela leitura do livro que não se trata de um dia de 24 horas, né? Mas de um período, né? Um período onde há um conjunto de acontecimentos que marcam, né, este dia do Senhor. A quem se destina esta revelação? Então, João diz, né, já no primeiro capítulo, que esta carta se destina às igrejas localizadas na Ásia. A Ásia, irmãos, não corresponde àquilo que nós entendemos hoje como continente asiático, né? Porque hoje a Ásia, para nós, é um continente. E um continente que tem o maior número de países dentre todos os continentes. Mas naquela época, a Ásia era uma região do Império Romano, né? E localizada na região ocidental da atual Turquia. Nós veremos mais para frente o mapa e eu vou mostrar para os irmãos. E o destino, né, desta revelação, então, são as igrejas localizadas nas cidades, né, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, esses nomes dizem respeito a uma localização geográfica, mas também é destinada a todos os cristãos, né, que deveriam tomar conhecimento dessa revelação, né, da integralidade do livro, não somente das cartas direcionadas a estas igrejas, como também a todo o conteúdo do livro. Então, nós podemos compreender que o livro de Apocalipse ele foi escrito como uma carta, cujo conteúdo trata de escatologia, né, do fim dos tempos, que ocorrerá de forma apocalíptica, como nós já dissemos. Os propósitos do livro, então, nós elencamos aqui: demonstrar que Jesus Cristo, glorificado, reina com autoridade e poder, manifestar a onisciência de Jesus Cristo sobre as igrejas da terra, encorajar e corrigir a igreja cristã, revelar e descrever os acontecimentos do dia do Senhor, doutrinar a igreja sobre o fim dos tempos e antever o glorioso triunfo de Jesus Cristo e dos seus santos. Quando nós falamos, irmãos, né, e contextualizamos um livro, ou, né, no caso aqui, a carta de Apocalipse, nós temos, né, irmãos, dois tempos, né, que é o nosso tempo, que é o tempo histórico, né? E temos também, irmãos, um tempo que é o tempo de uma eternidade, o tempo que pertence a Deus, né? O tempo eterno. E dentro do nosso tempo, o contexto da carta se insere no momento de perseguição aos cristãos. Então, João, quando recebeu essa revelação, num momento muito difícil, como nós dissemos, né? Ele estava cumprindo uma pena, condenado a trabalhos forçados por amor ao Evangelho, pelo testemunho de Jesus Cristo, conforme ele mesmo afirma. Então, este livro foi escrito para dar, né, numa maneira imediata, nós podemos compreender como escrito para dar esperança, trazer esperança aos cristãos, de que a vitória do Senhor ela era certa, não obstante as condições difíceis que os cristãos estavam passando, né? E já com muitos irmãos martirizados, né, irmãos amados, líderes da igreja. Então, era um momento difícil. E dentro deste tempo que está acima de nós, que é o tempo eterno, que pertence a Deus, né, este livro vai revelar
Jesus Cristo glorificado e vai mostrar que a vitória do Senhor, ela é certa. A primeira parte do livro, irmãos, então nós entramos agora na primeira parte, cujo título é A Revelação de Jesus Cristo Glorificado. Então, já no primeiro capítulo, nós temos Jesus Cristo revelando-se a João em toda a sua santidade e esplendor. E aí, João então diz, quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, irmãos, neste trecho diz que tamanha grandeza, a santidade deste Jesus revelado, desta imagem de Jesus, que ele caiu como morto. E então ele ouve a voz de Jesus dizendo a ele que eu sou o primeiro e o último, né? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então este Senhor se revela como o Senhor que tem todo o poder, né, irmãos? Ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega. Ele é a origem e o fim de todas as coisas, né, irmãos? Tudo aquilo que o homem está oculto aos olhos do homem, né, irmãos? A origem, o fim. E este período que nós temos participação, que é a história, está nas mãos do Senhor. Então, diz em Apocalipse 1, do 13 ao 16, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Que visão gloriosa, né, irmãos, de Jesus Cristo? Então, se antes nós tínhamos uma revelação, né, como diz lá no livro de Isaías, Jesus homem, né, não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, né? Aqui nós temos um Jesus Cristo ressurreto, né, o primogênito dentre os mortos. Um Jesus, irmãos, que se mostra em toda a sua grandeza, né? É uma revelação que João diz, né, que ele foi arrebatado em espírito, que somente em espírito ele poderia viver ou conceber essa imagem, né, essa descrição de Jesus, porque é algo muito alto, irmãos. E nós vemos aqui, né, o seu rosto brilhava como o sol, né, os cabelos brancos, né, tudo aquilo que essa descrição, né, irmãos, essa imagem de Jesus glorificado, deste Rei soberano, deste Senhor do universo, né, este Deus grandioso. Então, nós temos uma descrição maravilhosa. E aí ele recebe, então, a ordem, né? Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Apocalipse 1, 19. Então, este registro desta revelação, desta descrição, né? Das coisas futuras, das coisas que são e das coisas que hão de acontecer, foi feita por ordem do Senhor, né? A João. E nós temos, neste trecho também, há uma divisão do livro feita pelo próprio Senhor, né? As coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer. Então, irmãos, uma outra divisão do livro, né, que nós podemos compreender é que nós, hoje, né, nesta aula, nós estamos estudando as coisas que João viu e as que são. E na próxima aula nós veremos, né, as coisas que hão de acontecer, né? Então, essa divisão foi feita pelo próprio Senhor, né? Por ordem do Senhor a vida de João.
Então, agora nós entramos na segunda parte, que é as cartas às igrejas da Ásia. Então, Jesus Cristo, Senhor soberano, conhece todas as coisas e julga com justiça e misericórdia. Então, aqui, irmãos, nós temos as igrejas da Ásia, a sua localização geográfica. Aqui nós temos a Turquia, atualmente, né, irmãos, e a Grécia. Então, aqui nós temos a região das igrejas, aqui nós temos a ilha de Patmos, onde João estava exilado, e a localização de cada uma das igrejas, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, nós podemos ver, irmãos, que Patmos fica próximo da região destas igrejas e que estas igrejas estão bem perto uma da outra, embora tenham características bastante diferentes, conforme nós extraímos da leitura do capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. Então, essas igrejas, elas formam quase que um círculo fechado, né, irmãos? Então, nós podemos dizer que é um semicírculo. E aqui, neste outro mapa, nós temos um mapa que é um mapa atual, né, da região onde essas igrejas se localizavam. Aqui nós temos a Turquia e aqui é a região que nós vimos no mapa anterior, das igrejas da Ásia. Aqui nós temos a Grécia, a Europa, aqui embaixo a África. Aqui nós temos o Oriente Próximo, ou Oriente Médio, né, como nós conhecemos, e aqui a região da Ásia. Aqui nós temos a China, a Índia. Então, as igrejas da Ásia, irmãos, da província romana da Ásia, nós podemos perceber que elas se localizam entre o Oriente e o Ocidente. E é uma região, irmãos, que tem rotas comerciais bastante importantes então ela tem assim essas características, né, irmãos, bastante peculiares. Então, as igrejas cristãs da Ásia, elas foram escolhidas dentre muitas dezenas de igrejas que haviam na época, né? Nós sabemos que Paulo fundou igrejas em outras regiões, né? E dentre todas as igrejas, essas foram escolhidas para a exortação e consolo de todos os fiéis. Estas 7 igrejas representam todas as igrejas cristãs em todas as épocas. E representam também qualidades de crentes, né? Qualidades de vida e comunhão com o Senhor, e tem uma aplicação pessoal que deve ser atentamente observada. Aqui nós temos, irmãos, uma tabela de comparação e de estudo de todas as cartas às 7 igrejas da Ásia, né? Então, aqui nós temos os nomes, Éfeso e a localização no capítulo, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui nós temos as características que os pesquisadores, né, afirmam que estas igrejas tinham. Então, aqui nós selecionamos alguns pontos, né, que podem ser relevantes quando nós estudamos as 7 igrejas da Ásia. Nós fizemos, irmãos, de maneira bastante sucinta, porque levando em consideração o tempo que nós temos, né, então para não tomar muito tempo. E se os irmãos quiserem, eu não vou fazer a leitura de todos os pontos, os irmãos podem parar e ler atentamente, voltar para o capítulo, comparar a leitura do capítulo com as características aqui descritas. Então, eu vou ler apenas os aspectos mais importantes. Então, Éfeso, algumas características. Importante capital da província romana da Ásia. Paulo viveu em Éfeso por 2 anos e João residiu antes e depois do exílio em Patmos. Esmirna era uma cidade portuária de grandeza comercial. A igreja cristã era pobre e perseguida, embora Jesus diga, né? És pobre, porém és rica, porque esta igreja era uma grande bênção, né? Aqui a igreja de Pérgamo, que possuía uma grande biblioteca, famosa pela produção de pergaminhos,
centro da cultura e da religião pagã, Tiatira, que era uma cidade comercial famosa pela lã e tintura púrpura, Sardes, que tinha a religiosidade pagã e licenciosa, a igreja teve um grande crescimento no início, mas se tornara fria e indiferente. Filadélfia, que significa amor fraternal, igreja pequena, mas poderosa em palavras e obras. E Laodiceia, que era uma cidade rica, influente, independente, mas recebeu das mais duras reprimendas, né, do Senhor. Então aqui nós temos, irmãos, um padrão nas cartas, né, que todas as cartas têm. Então o Senhor faz um elogio, depois faz uma crítica e o Senhor aponta uma ação, né, dá uma orientação, uma repreensão, uma exortação, né, que mostra um caminho para que essa igreja seja restaurada em sua comunhão, para que o seu fim seja um fim de bênção. E por fim nós temos as promessas do Senhor a cada uma das igrejas. Um aspecto muito interessante é que por mais duro que seja o diagnóstico que o Senhor faz desta igreja, em todas elas há uma promessa, irmãos. Então vamos ler aqui a igreja de Éfeso. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esmirna, a coroa da vida, ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Pérgamo, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Tiatira, ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Sardes, ao vencedor, será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e de seus anjos. Filadélfia, ao vencedor, faloei coluna no meu santuário e daí jamais sairá. E Laodiceia, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Então, irmãos, é algo muito que nos ensina grandemente, porque o Senhor, ele julga, mas ele julga com misericórdia, né? Ele julga sempre querendo levar a um benefício, a uma vida de bênção, né? Isso fica muito evidente nas cartas a cada uma destas igrejas. E alguns outros aspectos bastante comuns a todas estas igrejas, o primeiro deles é a expressão ao anjo da igreja que está em, né? Então aí diz Éfeso, depois ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Então, irmãos, mostrando que a importância, né, para o Senhor, diante do Senhor, e a responsabilidade da liderança da igreja, né? Ao anjo da igreja é ao líder da igreja, ao pastor da igreja. Esta vida é escolhida e exigida e tem grande responsabilidade em conduzir a igreja. Então é a ele que se direciona as palavras do Senhor, né? Seja de elogio, seja de reprimenda. Depois nós temos, conheço as tuas obras, mostrando que o Senhor, ele contempla atentamente as obras, né? Aquilo que os seus servos fazem diante da sua presença. Depois ele diz, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, também é uma expressão recorrente. E, por último, ao vencedor, mostrando que em todas as igrejas, seja qual for, por mais duro que seja o diagnóstico que o Senhor faz, há sempre um remanescente, há sempre vidas e há sempre a ação do Espírito Santo levando vidas ao arrependimento, falando ao coração, mostrando o caminho, mostrando a direção. Então nós temos sempre, né, ao vencedor. O que também nos lembra aquela comparação que Paulo faz de uma competição, né? A carreira cristã é uma competição em que os atletas competem pelo primeiro prêmio, né, irmãos? Então, nós devemos ser perseverantes e buscar alcançar a vitória, né?
E um outro aspecto também das igrejas da Ásia, bastante interessante, é que essas igrejas também representam estágios da história da igreja cristã na Terra. Então, nós temos a igreja de Éfeso, que representa a igreja apostólica do primeiro século, a igreja poderosa em palavras e obras. Depois temos a igreja de Esmirna, que representa a era dos mártires, né, de todos aqueles servos que morreram por amor ao evangelho, por testemunharem a Jesus Cristo. Então é a igreja do século I ao século III, quando em 318 Constantino põe fim à perseguição aos cristãos e torna o cristianismo religião oficial do império. Depois nós temos a igreja de Pérgamo, que é a igreja que representa a igreja imperial do século III ao século VI, quando a igreja se casa com o Estado, né? E acaba recebendo a influência política, né, do Estado. E aí nós temos a igreja de Tiatira, que representa a igreja de Roma, a igreja católica apostólica romana do século VI ao século XVI, caracterizada por seu poder e também pela criação de uma burocracia de funcionários da igreja, né, irmãos, que a igreja acaba se corrompendo, né, adotando práticas pagãs. E aí nós temos a igreja de Sardes, que representa a igreja reformada do século XVI e XVII, que quando os reformadores eles vão defender, né, sola escritura, somente a escritura. Então a carreira cristã deve ser marcada pela comunhão pessoal do fiel com Deus, sem intermediação da igreja, sem intermediação das escrituras, mas a Bíblia ela deve estar acessível a todo crente, né? Por isso há um retorno à escritura, ao livro, à leitura do livro no original. A Bíblia é traduzida para muitos idiomas, para que todos entendam e tenham acesso à palavra de Deus. Só que esta igreja, irmãos, acaba, por fim, caindo também num formalismo, uma igreja que também se associa ao Estado, conforme nós vemos, né, a igreja anglicana na Inglaterra, a igreja luterana na Alemanha, e então nós temos a igreja de Filadélfia, que é a igreja do avivamento, a igreja do século XVIII e XIX, quando há uma busca por uma vida mais piedosa, uma vida cheia do Espírito Santo, onde o Senhor vai trazer poder ao crente. Nós temos os pietistas, nós temos os moravianos, temos os metodistas, né? E essa igreja, irmãos, também é responsável por levar o evangelho a regiões onde ainda não havia sido anunciado, né? Então nós temos a América do Sul, a África, a Ásia. Então o evangelho ele vai chegar a regiões ainda não alcançadas, né, pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. E por fim nós temos a igreja de Laodiceia, que representa a igreja apóstata do século 20 até os nossos dias. Os nossos dias, né, são caracterizados pela apostasia, pelo esfriamento, né? Embora o número de cristãos seja maior hoje, nós temos, de outro lado, igrejas que buscam apenas a satisfação material, né? O evangelho para a vida aqui e agora. Então, nós temos também uma corrupção do evangelho, né? Nós vivemos dias difíceis. E essa apostasia, irmãos, é que vai anteceder o retorno do nosso Deus. Então, é uma igreja, irmãos, que não é fria nem quente, por isso o Senhor a rejeita. Mas em todas estas igrejas nós temos um remanescente, aqueles crentes, aquelas vidas fiéis, que vivem uma vida verdadeira com o Senhor. Então, irmãos, nós vamos concluir aqui o nosso estudo. E como conclusão, o que nós podemos destacar de tudo o que foi dito? Um aspecto importante, irmãos, é que o Senhor, ele é o Senhor glorificado, que tem todo o poder, que julga com justiça e misericórdia e que tem toda a história em suas mãos, né? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
E também, irmãos, nós destacamos que o que nós apresentamos e aquilo que o Senhor vê de nós, irmãos, são as nossas obras, né? Por isso ele diz, conheço as tuas obras. Então, irmãos, não são as nossas palavras, mas é uma vida verdadeira com o Senhor, em que testemunhamos o Senhor em nossa vida através das nossas obras, né? Aqueles frutos, irmãos, que nós apresentamos como uma árvore boa que produz bons frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Então, esta é a mensagem, né, irmãos, a conclusão de tudo aquilo que nós falamos, coisas que estão reveladas nestes capítulos que nós estudamos tão importantes. Então, nós destacamos, né, irmãos, dentre tantas coisas, nós destacamos esses dois aspectos. E agora, irmãos, nós gostaríamos de orar ao Senhor, agradecendo a Deus por este dia, por suas bênçãos e pela sua palavra. Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos, ó Deus, de estudarmos a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por mais um ano, Senhor, que nós estamos em tua presença, em que podemos, ó Pai, iniciar, Senhor, ó Pai, um ano de leitura bíblica, de estudo da Tua Palavra, porque isso, Senhor, é uma riqueza que Tu concedes à nossa igreja, Senhor, concedes às nossas vidas, fortalece-nos para fazermos a Tua obra, Senhor, para nos dedicarmos, Senhor, ao estudo da Tua Palavra, fortalece a cada um de nós, ó Deus, dá-nos condições, que o Teu Espírito possa, Senhor, ó Pai, agir em nossas vidas, Pai, e que, ó Pai, todo o estudo, Senhor, possa servir, Senhor, para a transformação da nossa vida, da nossa mente, Senhor, a fim de que compreendamos, Senhor, ó Pai, melhor e mais, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Recebe as nossas vidas neste dia, dá-nos um dia de bênção em Tua presença e fica conosco, Pai. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Que os irmãos possam ser grandemente abençoados, que os irmãos tenham um domingo na presença do Senhor e fiquem na paz do nosso Deus.